fazendo assim uma síntese, né, do pensamento geopolítico brasileiro, a gente pode dizer que a predominância dos autores, né, aí a gente pode dizer até pelos próprios autores aqui que a gente selecionou, né, que eu selecionei, é, uma professora, né, e três soldados, né, três militares, né, e alguns com atuação aí na alta cúpula aí das Forças Armadas e mesmo em governos, né? O Estado Nacional como a escala central de análise mesmo, né? A necessidade da integração do território, né? Subsidiar também políticas territoriais, como a gente falou, né? A geopolítica como uma expressão de um saber estratégico aplicado e pragmático. Acho que isso aí também, o pragmatismo é uma coisa que falta bastante, né, hoje, né, para os nossos governantes, né, em todas as esferas, né. O Brasil, né, nesse pensamento geopolítico brasileiro, né, um Estado continental, né, que tem uma necessidade de integração nacional, é um poder anfíbio, porque é um poder terrestre e continental, ao mesmo tempo que tem uma fronteira marítima extensa, né? É uma potência regional, né? Tem uma inserção geoestratégica no sistema internacional, né? Tem a Amazônia, né? A América do Sul e o Atlântico Sul, né? E a gente pode dizer que tem aí conceitos, né, como Amazônia Azul, por exemplo, né? A gente tem uma espécie de não sei se não é uma briga entre as Forças Armadas, mas é uma coisa meio engraçada, né? Porque a Marinha colocou que tem ali as nossas áreas ali litorâneas e até tantos quilômetros para frente, aquilo ali é a área do Brasil, fora as ilhas, né? As nossas ilhas. Aí a aeronáutica falou: vocês têm isso daí? E aí nós temos isso aí, mas as nossas áreas de fronteira lá terrestre também. Aí junta a fronteira terrestre mais a fronteira marítima, né? Então, assim, eu acho que tendo território desse tamanho, né, continental, uma coisa muito importante aí que é enfatizada, né, pelo Meira Matos, né, essa dimensão aí do Brasil potência, né, dimensão geográfica, né, tem que ter noção do tamanho, né. Acho que a gente começa a ter noção do tamanho do Brasil quando a gente pega um ônibus para ir para outro estado e vai viajar, porque aí você começa a ter noção do quão grande é o país que você mora, né? O Miguel já deve ter tido a oportunidade de fazer isso. Se no avião você talvez não tenha tanta noção. Agora no ônibus quando você fica 10, às vezes 12 horas, né, que é o meu caso, né? Porque quando eu vou visitar a família da minha esposa, aí eu tenho a noção do quão grande é o Brasil. Eu só fui de um estado para o outro e demora tanto tempo, né? Então, Ô, Luiz, sim. agora você imagina isso porque assim, você está fazendo isso um percurso pela cidade, com estrada. Ainda que no Brasil você tenha muitas estradas precárias, estrada de chão, ponte de madeira, ou seja, uma infraestrutura básica, mínima em muitos lugares, outros nem tanto, já uma estrutura um pouco mais desenvolvida. Agora você imagina isso no norte do Brasil. Eu nunca pisei no norte do Brasil, tá? Também não. Mas, assim, aquilo ali é colossal. O norte do Brasil é do tamanho da Europa inteira. É assim uma coisa que a gente não sabe dimensionar. É mais Porque, de por exemplo, 50% do território, né? É mais de 50%. sim, aí você pensa, a América do Sul, hoje, ela é maior do que a Rússia. Um pouquinho maior do que a Rússia. E a Rússia é maior que Plutão. Ou seja, nós estamos na América. A América ela é subdividida em 3 subcontinentes, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E a América do Sul é maior do que o maior país do mundo, e esse maior país do mundo é maior do que um planeta. Na verdade, Plutão já não é mais considerado um planeta. Mas, enfim. Então, assim, é muito, muito grande. E como você falou, se você pegar um ônibus, você vai ver o quão grande é dentro dessas limitações da cidade, e você vai ficar com a bunda quadrada. Né? E você vai ver como o Brasil... Geralmente a Rússia tem 16, às vezes aponta com 16 milhões de quilômetros quadrados, às vezes com 17 milhões.
O Brasil está em torno de 8 milhões e pouco, 8 milhões e 600. Né? Exato. Então, geralmente tem esse... você falou tudo aí. Não, e outra coisa assim que a gente tem que levar em consideração, né? Além da questão da dimensão geográfica, né? Os fatores aí que o Mira Matos enfatiza, né? População, né? Recursos naturais, isso é uma coisa que o Brasil tem, né? População também tem uma população numerosa, né? Ainda que talvez não tão numerosa quanto de outros países, né? Não é tão numerosa quanto os Estados Unidos, por exemplo, mas é maior do que da Rússia, né? Que ainda talvez aí a segunda maior potência militar, né, do planeta. Capacidade em ciência e tecnologia. Você estava falando aí, né? O que aconteceu? Qual é um dos grandes problemas dos governos últimos, todos, vários governos que fizeram na ciência brasileira? Desinvestimento, né? Em geral, né? Justamente na área que é mais necessária para um país que está querendo galgar outros objetivos, né? Chegar em outros níveis, né? Se você está querendo que seu país atinja um nível maior, como é que você desinveste na ciência e na tecnologia? Como é que você deixa as áreas chamadas aí STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, como é que você para de investir, né? Fora outras, né? Questão de química, biologia, né? Biotecnologia. Como é que você deixa de investir nisso, né? Para dizer que está com superávit, por exemplo, né? E também, Luiz, sim, pode falar. não querendo interromper, mas é porque isso aí que você falou é muito importante, porque é o seguinte: sempre que acontece uma crise econômica no Brasil, a primeira coisa que é cortada é isso aí. É cortado ciência e tecnologia, desenvolvimento do Brasil, planejamento estratégico, planejamento de longo prazo, todas essas coisas que são fundamentais para um país se tornar potência, né? Ter uma economia relevante, e mais do que ter uma economia relevante, garantir que essa economia permaneça sendo relevante, garantir a segurança da nação. Então, não adianta você cortar porque está tendo uma crise econômica, porque a crise econômica, ela vai e vem. Ela vai e vem. A gente viu o coronavírus. Coronavírus, meu camarada, o mundo inteiro se fechou. E aí, como que você vai planejar que vai vir um coronavírus? Ou seja, você tem que dar continuidade para que as coisas aconteçam. Aí fica aquela discussão: o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não importa no fim das contas. Tá entendendo? Porque você tem que garantir os dois. Ao mesmo tempo que vem o Lula lá falando assim: a nossa guerra é contra a fome. Cara, se você estiver investindo em ciência e tecnologia, você vai estar gerando emprego de qualidade, você vai estar aumentando a complexidade industrial e, portanto, a tua economia vai ser relevante e, sendo relevante, você vai combater a fome. Então, é uma coisa que anda lado a lado, não é uma coisa que vem primeiro a outra. Isso precisa ficar muito claro, entendeu? Se você só ficar garantindo, vendendo o almoço para comprar a janta, você nunca vai ter o almoço e a janta. É mais fácil você passar alguns dias de fome, entendeu? E no outro dia você ter os dois e ter reserva e, sei lá, buscar uma alternativa do que isso, entendeu? Do que você priorizar uma coisa a outra. Mas isso é muito cruel. De fato, mas aí que entra a questão do pragmatismo de pessoas que pensam lá na frente. Porque no fim das contas, se a gente não pensar lá na frente, nem agora, nem depois, nunca chega esse tão sonhado país potência, o Brasil desenvolvido. Então, é a tal da resiliência, é a tal da continuidade, é a tal do pragmatismo, de você ter um planejamento e de você seguir com aquilo, né? De você conseguir resistir às dores do parto. Isso é muito... É o que você estava falando da própria base, né, da Antártida, né? Porque
sobreviveu, né, a inúmeros governos aí, sobreviveu à transição para a redemocratização, sobreviveu a governos aí de diferentes tendências ideológicas, né, políticas, e continua lá, né? Eu acho que assim deveria ser um exemplo para todas as outras coisas boas, né? Porque o problema, o que a gente vê muito em qualquer ente, independentemente de ser federal, municipal, estadual, o governante que vem, ele precisa deixar a marca dele naquele, no mandato que ele tem agora. Então, eu vou pegar aqui o bebê e a bacia, vou jogar tudo fora e vou dar a minha marca para isso aqui, o nome que eu vou colocar agora, que é do programa. Às vezes é o mesmo programa, só com uma ou outra modificação. Quando é assim, até que não faz tanta diferença. O problema é quando você pega a ciência e tecnologia inteira e aí você corta, né? Teve uma crise. Corta da bolsa lá do pesquisador, né? E aí, com isso, você gera uma relação em cadeia. Você vai, fuga de cérebros, aí o cara, aqui não tem oportunidade, vou para fora. Aí o cara vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para algum outro país aqui da América do Sul, né? Ou vai para a Ásia. Então, assim, é uma situação que é um desinvestimento, é um corte, que em última instância ele vai gerar um prejuízo muito maior, talvez, do que a crise que você está tendo hoje, né? Que é o que você falou. Perfeito. Tá. Assim, a toda economia burra, né? Tem gente que se informa aí pelo YouTube e leva a sério alguns papos, né? De coach e tal. Que não, eu vou ficar rico se eu cortar o cafezinho que eu tomo lá o cafezinho que eu tomo aí, sei lá, na praça, no quiosque ali, que custa R$3,50. Não, você não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre, porque você cortou R$3,50 ali do café. Para você ficar rico. Um pouco sonolento, talvez. Exatamente. Né? Que no fim das contas, para você ganhar mais dinheiro, você tem que fazer lá você tem que passar no concurso público, né? Alguma coisa assim, para aumentar muito mais do que você ganha. E no país, a mesma coisa. Né? Não adianta cortar R$3,50 lá do cafezinho lá, né? Coisa pequena, né? De bolsa, do CAPES, de gente aí que faz ciência e tecnologia, que, diga-se de passagem, as bolsas de ciência e tecnologia no Brasil, que são pagas, é uma miséria. Se paga muito pouco, né? Muito pouco. A bolsa de pesquisa em todas as áreas. Em todas as áreas. Assim, assim, vamos fazer até não sendo injusto com o governo, né? A gente, eu que estou aí estudando aí nas faculdades desde pelo menos 2007, quando era a graduação, aí depois outra graduação, as bolsas de pesquisa tiveram um aumento, né, no governo atual, né? Depois de muito tempo, depois de, sei lá, mais de 10 anos, teve um aumento. Mas, assim, mesmo com o aumento, ainda é muito pouco para a necessidade que o país tem de ciência e tecnologia, aí independentemente da área, né? Ciência em geral, universidade, né? Quando você pensa ciências humanas ou ciências exatas, né? Tecnologia, ainda é muito pouco. Sim, perfeito. Então, é a tal da economia burra. Até o Marco Júnior, escreveu um artigo muito bom falando sobre o Rio Grande do Sul, onde ele fala do governador do Rio Grande do Sul, que sempre pregou um fiscalismo, sempre pregou austeridade fiscal, ou seja, desinvestimento, baixo investimento público, né? Com aquele mito que a iniciativa privada é suficiente, e no fim das contas, agora vem uma tragédia, destrói o estado inteiro, 80% do estado destruído, e aí agora você vai ter que dispor de muito mais dinheiro, tanto para o estado quanto da própria União, do próprio governo federal. Que se esse dinheiro tivesse sido investido em prevenção,
não teria acontecido isso, você teria investido pesquisadores, porque para você prever esse tipo de mudança climática, esse tipo de desastre, você vai ter que pagar para um pesquisador e você vai ter que fazer todo um trabalho em cima. Né? E você estaria gerando emprego e renda e você não teria esse problema, né? Esse problema do desastre ambiental. A mesma coisa se dá para a economia, a mesma coisa se dá para a geopolítica. Ou seja, não adianta a gente pensar em geopolítica, em soberania, e amanhã estourar uma guerra no Brasil, ou o Brasil ser invadido. Assim, tem N cenários, múltiplos cenários. E achar que um dia antes do ocorrido, do acontecimento, nós vamos resolver. Não vai. Né? Se for para o Brasil ser balcanizado mesmo, ele vai. Se o Brasil não se prever, se o Brasil não investir na geopolítica, em estratégias de geopolítica, não investir na sua defesa, na sua soberania, no exército, na marinha, na aeronáutica, não adianta. Né? Não vai ser ali, quando tiver acontecendo a coisa, que nós vamos resolver. Né? Então, a prevenção, ela é muito importante.